Beleza, pronto. A gente trabalha por parte, mas a leitura ficou completa. Vamos trabalhar primeiro a forma como Mefibosete ele se via. Ele declara que ele se via como um ser imundo. O termo que ele usa, cão morto, é para extremar a forma como ele se via. Se ele se visse como um cão, já seria horrível, porque ele se veria como um bicho imundo. Pela lei, era considerado um animal imundo. Quando ele diz que era um cão morto, ele está agora extremando a visão dele sobre ele mesmo. A mais negativa possível. O que a gente tem que questionar aqui? A gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas estão tendo, se achando no direito pessoal de carregar alguns complexos. E isso tem afetado a vida delas. Tem hora que parece que elas carregam isso como se fosse um patrimônio delas. Não, eu sou isso. E na verdade ela não é isso. Isso não é uma característica dela. Isso não é o perfil dela. Isso, em algum momento, ela passou por alguma coisa e não superou. Via de regra, os complexos eles são oriundos de não superar alguma experiência ruim. Ponto. Só que o que extrema essa situação? A pessoa começa a achar que ela é aquilo. O que você entende que é o que você vai ser. Mesmo não sendo. Isso que é interessante. Mesmo não sendo, por você acreditar, você passa a ser. Quando você acredita que pode vencer, você já está a um passo de vencer. Quando você acredita que pode perder, você está a um passo de perder. Ninguém ganha se não ganhar aqui primeiro. Primeiro ganha aqui, depois você ganha lá. Qualquer competição, qualquer grande desportista, ele tem todo um trabalho psicológico para ele acreditar na vitória primeiro aqui. Se ele entrar para a disputa, não acreditando que ele é capaz aqui, de olhar em volta e ver com quem ele está disputando, aquilo ali já vai ser terrível para ele. E isso é o que faz muitas vezes. A gente teve uma experiência do último jogo do Flamengo, né? Ninguém esperava aquilo. Aquele time que jogou contra o Flamengo não tinha como ser rebaixado, o Avaí. É impossível. O que ele jogou contra o Flamengo, era impossível ele ter sido rebaixado. No mínimo, ficava no meio. Para ele ter sido rebaixado, ele tem que ter jogado mal demais. Mas você fala, mas não é o mesmo time que já está rebaixado? Para que eles correram para jogar então? Então, são algumas perguntas e você fica assim, não dá para entender. Por que um time que não tinha porquê, o time não é ruim, não tinha porquê ele ter sido rebaixado, mas ele mostra que tem futebol na hora que não precisava mais. Você vê que aquele time vai ser recomposto, mas tem que fazer um trabalho em cima deles, porque o que aconteceu? Que a hora que não precisava mais, parece que o peso saiu de cima, e eles jogaram soltos, e acabou jogando muito mais do que jogou em outros jogos que eles precisavam desesperadamente e não mostraram. Às vezes o efeito da pressão é contrário. Eu estava conversando com... Que bonitinho, você está remando, meu Deus do céu, coisa linda. Eu vivi para ver isso, você remando, igual uma patinha, coisa linda, é muito linda. Até grávida é linda, meu Deus. É interessante a gente pensar no seguinte. Eu estava conversando com um jovem outro dia, que ele estudou para caramba para fazer um concurso. Estava dominando. Foi lá e errou coisas que ele sabia. Quando ele volta e olha o que errou, ele diz, poxa, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei muito nervoso, acabei errando coisas que eu sabia. E acabou não conseguindo as notas que se ele acertasse as coisas que ele sabia, tinha conseguido a nota de corte. Não conseguiu porque errou coisas que ele sabia. Assim, mas qual foi o problema? Falta de conhecimento? Não. Não foi falta de conhecimento, ele sabia. Mas a pressão faz brotar dentro de você algumas possíveis incapacidades, alguns possíveis traumas complexos. E isso acaba bloqueando você de algumas coisas. Você tem que entrar num desafio olhando para você e entendendo, eu posso. Você tem que ter alguém diante de você olhando para você e você tem que acreditar que consegue. Você vai para uma entrevista de emprego e tem que acreditar que pode. Você vai fazer um concurso e tem que acreditar que consegue. Ah, mas tem mais 5 mil. Não interessa, você tem que olhar para você e dizer, eu consigo.
Eu lembro do Mateus que fez, se cismou de fazer vestibular para medicina humana. Foi lá, encarou 6.000 candidatos. E voltou dizendo, pai, me dei mal pra caramba. Aí eu, foi tão ruim assim? Foi, fiquei no meio do caminho. Minha posição foi 2000 e blau. Aí ele olhou dizendo, fiquei mal pra caramba. Eu falei assim, você deixou para trás mais de 2.000? Aí ele parou. Pensando por esse ângulo, deixei mais de 2.000 para trás. Ou você olha e diz, perdi para 2.000, ou você diz, ganhei de 2.000, porque a tua nota estava acima de 2.000 que ficou depois de você. Aí ele, só que você não estudou, você não se preparou para a humana, você se preparou para a veterinária. O que você acha de agora você voltar lá, faz a matrícula e faz o vestibular para aquilo que você sonha em fazer? Porque se você na humana chegou no meio do caminho, tu vai passar batido. Aquilo entrou nele, ele correu lá, ligou para mim, fiz matrícula, hein? Vou fazer o vestibular, hein? 6º lugar. Você sente nitidamente que se ele vai para o vestibular, ele não ia passar também em veterinária. Se ele vai com aquele sentimento de que fracassei porque 2.000 ficaram na minha frente. Mas ele foi para lá dizendo, pô, eu fui muito bem, larguei quase 3.000 para trás. E isso fez a diferença para ele passar. Às vezes nós estamos querendo ouvir coisas maravilhosas de Deus, mas não estamos prontos para ouvi-las. E eu não estou falando espiritualmente, não. Estou falando psicologicamente, emocionalmente. Você vê um Davi aparecendo diante de Mefibosete e dizendo para ele que ia dar a herança dele, dizendo para ele que ia colocar ele no palácio. E ele continua se sentindo o pior dos piores. A gente já vivenciou isso aqui muitas vezes e ainda continua vivenciando. Tem pessoas que você pede para fazer uma oração e a pessoa pensa na igreja e diz, quem sou eu para orar no lugar de fulano, beltrano, ciclano? Deus olha para você e diz, eu quero investir em você, mas você pega e olha em volta. Toda vez que a gente olha em volta, a gente entra em crise. Eu muitas vezes olhei em volta. Falei assim, cara, não vai dar, não tem condição. Hoje não. A gente aprende. Eu não olho em volta, eu olho para cima. Eu vou te dar uma dica. Se você quer realmente entender o que Deus pode fazer da sua vida, é para cima que você tem que olhar. Quem te capacita, quem te qualifica, quem te dá sabedoria, quem te dá inteligência, quem te dá suporte é Deus. Dentro da igreja você vai ver algumas vezes, eu não estou nem falando fora da igreja não, estou falando dentro da igreja, que todo mundo é herdeiro, todo mundo é príncipe e princesa, mas a gente tem um príncipe herdeiro se achando o pior dos piores. Mesmo dentro da igreja, a gente vai ver o inimigo se aproveitando de sentimentos que estão dentro de você, não é nem culpa de ninguém. Sabe, é uma forma, é algo que se fala e a pessoa se ofende. Eu já tive gente me procurando depois do culto ofendida comigo por algo que eu falei. Eu falei, você que está com problema. Porque eu preguei para a igreja. Se o que chegou para você caiu tão mal, você tem que orar, porque é você que está com problema. Só que a pessoa, enquanto ela não entende, que o problema não é do Josmar que prega. O problema não é do Vitor que ministra. O problema é dela, porque ela recebeu, porque do lado dela tem alguém que disse amém, glória a Deus eu recebo, e ela se ofende com o que foi dito. Então o problema não é, a mensagem é a mesma, pegou? Se a mensagem é a mesma, dentro de um coletivo, e você é ofendido e o outro recebe, você fala assim, o problema não é com quem falou, com a gente, não é com quem falou, o problema é com quem está ouvindo. Só que a gente tem tanta dificuldade de olhar para a gente. É gente bonita que se acha feia. É incrível isso. E gente que rebate elogios. Já viu gente assim? Se nitidamente que tem problema. Ah, você é um profissional muito bom. Não sou nada. Não, você é muito inteligente. Não é nada. Inteligente é você. Eu sou burro pra caramba. E tem o hábito de rebater.
Opa, você pregou muito bem. Que nada, preguei nada. Quem prega bem é o Jasmar, o pastor Paulo. E o tempo todo, você cantou muito bem. Que nada, você ministrou muito bem. Ixi, quem ministra bem é o Vitor, o Magno. Eu não. Eu fui lá, fiz um fiasco. Nunca mais quero subir daquele altar. Ah, eu dei oportunidade na congregação. Ai, passei uma vergonha. Fui só lá na congregação. Vi as pessoas olhando torto para mim. Mas não foi, não. É ela. É ela. E isso vai, sabe, agigantando dentro da pessoa. Eu vou dizer para você. Pega o Mefibosete, bota dentro do palácio. Pega o Mefibosete, bota roupas reais. Pega o Mefibosete, dá uma herança para ele. Pega o Mefibosete, dá um quarto real para ele. Pega o Mefibosete, dá servos para ele. Ele ainda ia se achar um cão morto. Entenderam isso? Muda a sorte de Mefibosete, mas ele ainda ia se achar indigno. Tem alguma coisa muito errada com Mefibosete? Pega isso. Tem alguma coisa muito errada? Não é com Davi. Tem alguma coisa muito errada com Mefibosete. Às vezes tem alguma coisa muito errada com você. Você tem a dificuldade de receber um conselho, porque parece que todo conselho que você recebe é uma afronta, é uma ofensa, é uma perseguição. Uma vez alguém disse para mim, pô, estou cansado, é todo mundo me perseguindo. Eu comecei a rir e falei assim, será que está todo mundo te perseguindo ou todo mundo te alertando que você está fazendo tudo errado? Que você está fazendo tudo errado. Só que você não escuta ninguém e acha que o mundo está errado. Via de regra, primeira lição que a gente tem que ter aqui, eu queria falar isso nesse momento da lição. Primeira coisa, a lição é sobre relacionamentos. Se você tem problema de relacionamento toda hora com alguém, não é mais fácil você pensar qual o problema que eu tenho do que o mundo está me perseguindo? Vê se não tem sentido isso. Tive problema com a Josi. Tadinha da Josi. Como é que tem problema com a Josi, gente? É um doce de menina. Ó, 50 pelo doce de menina. Aliás, 100. 50 pelo doce, 50 pelo menino. Teve problema com Tuinho. Meu Deus, aí, vou te dizer. Ter problema com o Tuinho, com o Antônio. Teve problema com a Josi. Teve problema com o Antônio. Eu vou dizer para você. Se você ainda não entendeu que o problema é seu, aí eu não sei. Aí você tem problema com o Pedrinho. Aí danou-se. Olha a sequência. O camarada diz, porque o Pedrinho, porque o Antônio, porque a Josi. Alguém que conhece eles vai dizer assim, cara, você está com algum problema. Porque são pessoas tão fáceis de lidar, que você diz, como que tem problema com eles? Mas a pessoa prefere culpar as outras. E isso vai avolumando. Como tem gente, continuo falando de dentro da igreja, como tem gente dentro da igreja que não evolui, não cresce, não aumenta o ciclo de relacionamento, não recebe o apoio, não recebe confiança. Por quê? Porque são pessoas que estão deixando os problemas internos dela afetar tanto ela, que mesmo colocando ela num lugar de honra, ela se acha ainda a pior das piores e que o mundo está contra ela. E isso vai crescendo, isso vai crescendo. E aí você vai ver algumas pessoas que mudam de lugar. Teve uma moça que passou aqui pela igreja, hoje não é daqui mais, mas ela foi de ministério em ministério para ajudar. Todos os ministérios ela deu problema. E aí, para tentar dar oportunidade, outro líder chamava, então vem ficar comigo. Boa pessoa, com potencial enorme, mas não conseguia se relacionar direito com as pessoas. Aí trocou de grupo, uma vez, duas, três, até na classe de crianças ela passou para ajudar. Teve problema com a pastora Jaqueline. Fim da história. Não tinha espaço para ela. Ela foi para uma outra igreja. Eu não sei nem por onde anda hoje. Mas ela não conseguiu entender que tem alguma coisa muito errada. Uma coisa é pontual. Eu tive um problema com o Serginho, meu amigo Serginho. Eu vou lá e resolvo eu com o Serginho. Pronto. Outra coisa é eu ter problema com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continuar achando que todo mundo está com um problema e o problema é meu. Mefibosete podia receber tudo de Davi, ele ainda ia se achar um cão morto. E aí começam algumas, como que eu digo, interpretações erradas, vamos dizer assim. Por que interpretações erradas? Vem comigo que você vai entender. Eu falo uma coisa, você entende outra. Por quê?
a interpretação está diretamente ligada a você. A mensagem chega, você recebe e entorta ela. Esses dias, quando a pessoa passa na portaria e me dá a paz, eu dou a paz. Quando a pessoa passa batido, eu falo, ih, passou batido. E qual a diferença que faz para mim? Para mim, nenhuma. Eu fico ali na portaria. Qual o sinal que eu dou quando eu estou ali, Jujubim? Se quiser falar comigo, estou aqui. Se a pessoa não quiser falar, tá bom. Por quê? Porque eu não tenho complexo nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu me sinto até muito lindo, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito útil. E eu acho que estar ali na portaria é um privilégio que eu dou para você falar comigo, entendeu? É uma honra que eu dou a você para falar comigo. Mas se a pessoa pega e passa direto, eu não fico assim, eu estou muito magoado, porque a Jujubinha passou direto e não falou comigo. Sinceramente, eu vou embora. Quando a pessoa tem problema, a Adriana passou aqui, não falou comigo antigamente, não voltava para falar quando me via agora, e começa. Provavelmente o Vitor que está influenciando negativamente e vai. Aí o pastor Josmar, eu vejo a Adriana cumprimentando o pastor Josmar lá. Pastor Josmar, ela cumprimenta, eu não cumprimento. Aí, é o pastor Josmar já crescendo a asinha aqui. Tá vendo como é que a coisa vai tomando volume? Aí, para azar, o Júnior Binotti passa, não fala comigo e fala com o Josmar. Estão se juntando contra mim. Uma conspiração. Tuninho vem lá de Raiz da Serra, fala com o Josmar, não fala comigo. Pronto. Seu inimigo, usando todo mundo. Diz que não é assim que acontece. E o pior, está todo mundo de inocente sem entender nada. E aí começam alguns detalhes que você vai perceber. Você já foi maltratado por alguém que você não fez nada? Acho que todo mundo já foi maltratado por alguém que não fez nada. E você fica assim, gente, eu fiz alguma coisa? Você chega a puxar na memória, é normal isso. A pessoa que não tem o complexo, não tem o complexo de Mefibosete, essa pessoa vai fazer assim, será que eu falei alguma coisa que o Serginho não gostou? Será que... Aí começa a puxar. Não, eu falei com ele no culto passado, você falou bem. Isso é normal, porque você fica assim, gente, por que ela me tratou mal? O que eu fiz? O que aconteceu? Porque você tem a inocência de não se sentir culpado de nada. Do outro lado, você tem uma pessoa que está pensando um monte de coisa para você que não é verdade. E aí, Josmar chega na boa vontade, vai falar, toma um passa fora, chega a sair de lá, do Josmar falar para Néia, Néia, tomei um passa fora da irmã Candoca. Para não referir, né? Da irmã Candoca. Aí, a Néia, meu Deus, mas o que aconteceu? Não sei. Ela falou com jeito estranho comigo. E aí, alguém vai falar, puxa, você está estranho com o pastor Josmar. Não, também ele está juntando todo mundo contra mim. Isso acontece direto. E aí temos um agravante. Esse momento é o momento que o diabo entra. Porque o diabo vê um campo fértil. Para quê? Divisão, dissensão, disputa, rivalidade, ira, inimizade. Conhece essa sequência? Obra da carne. Aí o inimigo entra. E começa a consolidar o que antes era apenas um trauma, um complexo. Você vai ver pessoas saindo da igreja, dizendo que a igreja não presta. Já viu gente assim? Vou dar uma ideia para você. Se você encontrar alguém que saiu de alguma igreja, dizendo que a igreja não presta, é ela que não presta. Porque chega a ser ofensivo. Vamos falar daqui? 400, 500 pessoas? Não sair da Deus provedor, porque lá a pessoa te maltrata, lá todo mundo é metido, lá todo mundo é arrogante. Existe essa possibilidade num grupo de todo mundo não prestar? Tem ou não tem existido essa pergunta?
Existe a possibilidade de todo mundo na igreja do pastor Nelson não prestar? Tá bom, a Ana Priscila presta. Vitinho não presta. Ponto. Mas a Adriana presta. Tuninho presta. Felipe Locatelli não presta. Coitado, Felipe. Porque não pode dar moral para a família toda, entendeu? Agora, repito, se alguém parar perto de você, Josi, e dizer, não, eu saí lá da Batista da Fé, porque lá, sinceramente, ninguém presta lá. Já está sinalizando, ela não presta. Ela tem problema, porque é impossível. É claro, você pode ter problema com algumas pessoas. Tem algumas que são ruins de aturar mesmo. Sônia é ruim de aturar. Tatiane Nicholson é ruim de aturar. Eita, meu Deus do céu. Meu pastor Paulo é ruim de aturar, só para botar no bolo, tá? Pastor Paulo. Me pergunta que eu digo. Tatiane é fácil de aturar? Não é. Sônia é fácil de aturar? Não é. Eu sou fácil de aturar? Não sou. Marques é fácil de aturar? Não é. Então a gente já sabe que tem uma turma aqui que é entojada. Eu me boto no meio. Às vezes a pessoa fala assim, o fulano está chateado contigo. Eu dei motivo. Eu dou motivo mesmo, que eu falo as coisas, eu brigo mesmo, chamo atenção. A pessoa fica chateada. Eu entendo. Aí já não é complexo, não é raiva. Eu entendo. Mas tem pessoas que não, generaliza. Você saiu da igreja por quê? Porque o pastor Paulo, ele não tem filtro, ele fala as coisas mesmo, fica chamando a atenção, brigando toda hora, cobrando demais. Se você me conhece, vai dizer, verdade, esse é o pastor Paulo. Nenhuma novidade. Mas não é o que acontece. Generalizou, o problema é com o indivíduo e não com o coletivo. Mefibosete podia se tornar rei de novo. E ele ia continuar com o mesmo sentimento. Segundo momento, como lidar com esse complexo? Você tem que primeiro reconhecer. Eu quero que primeiro você entenda isso. Existe vamos dizer assim, uma balança para lidar com esse tipo de autoestima baixa. Ela tem que melhorar, só que existe o extremo oposto. Gente que se acha sem ser e acha que isso é uma melhora. Cuidado, porque às vezes é complexo também. Teve uma família que alguém pregou e no meio da pregação falou alguma coisa e disse, não, porque eu estava lá que falei com a pretinha não sei o quê. Pastor Fernando que pregou. E ele, na brincadeira, falou assim, quê? Aí eu falei com a pretinha. A família levantou preta e saiu. Porque disse, pastor racista. E foi embora, saiu, não voltou nunca mais. Aí você fala assim, o problema era com o pastor Fernando? Pastor Fernando racista, gente. Isso não sente nada ruim de ninguém, isso é terrível. Isso é um bobo. Não sente raiva de ninguém ele. É da natureza dele, mas não conhecia, e aí se sente ofendido. Baseado em quê? Nessa fala. Aí eu te pergunto, o problema estava com o pastor Fernando ou estava com a família? Eu estava em casa, a Rose falou assim, neguinho vai ter problema aí, hein? Falando comigo, alto lá, negão. Ela não aguentou, começou a rir. Está falando sério? Eu falei, eu também. Neguinho me ofende. Negão. Sempre gostei de ser chamado de negão. O Mateus, no colégio, lembra lá no Ícaro, que ele ganhou o apelido de negão. Todo mundo chamava o Mateus de negão. Porque estava falando sobre cores, aí falou assim, quem é? Por exemplo, a gente tem as cores tal, e os negros. Levanta a mão, você é negro, sua família é negra. Mateus. Aí a professora, Mateus, você é branco, Mateus? Sou não, sou preto. O pessoal começou a rir, e todo mundo começou a brigar com ele. Mateus, tu é branco, Mateus, tu é preto onde, Mateus? Meu pai é preto e eu sou preto, puxei meu pai. Cara, se teu pai é preto, eu não sei, mas você é branco. E acabou. Aí o pessoal para zoar ele, sabe como é que é colégio? Acabou. Ele perdeu o nome de Mateus. Aí chegava lá, ele, negão, e ficou negão. O pessoal zoando ele.
Mas você vê que teve uma criação que para ele ser chamado de preto não ofendia. É um processo. Tem gente que se chamar de pobre e fala, ai, que absurdo me chamar de pobre. Tu é rico. Eu não entendo. Eu sou classe média baixíssima. Sim. Tem gente falando assim, vou comer picanha com 13º inteiro, vou usar para comprar 1 quilo de picanha. Essa é classe média baixíssima. Mas pobre não. Porque a grande crise está na sua própria identidade. Esse é o problema de Mefibosete. O complexo do patinho feio, ela se torna muito grave porque é a forma como você tem a sua própria identidade. É gostoso você saber quem você é, e eu digo sempre isso, não é por orgulho. Você não deve ter orgulho de ser quem você é. Eu não gosto. Orgulho de ser crente, orgulho de ser gay, orgulho de ser pobre, orgulho de ser rico. Nenhum orgulho de ser branco, orgulho de ser preto. Nenhum orgulho na história da humanidade. Deu certo. Nenhum orgulho. Você só tem que ser. Eu tenho orgulho da posição que eu ocupo. Está errado. Você vê dentro das igrejas, quais os maiores problemas que temos? Gente com orgulho do cargo que tem. Isso dá problema. Jesus, ele dá lições tão lindas, sendo quem ele era. Ele pega e lava o pé dos seus apóstolos para mostrar, olha a minha posição em relação a de vocês, é isso que eu quero, que sirvam. Os que querem ser os primeiros, sejam os últimos. Ele vai dando dicas o tempo todo e mostrando pela vida dele que não importava o lugar que ele ocupava, ele sabia quem ele era. A gente tem que saber quem é. Vai ser muito mais útil para Deus usar alguém que não tem problema de identidade, que não tenta maquiar quem é. Sabe, em algum momento a coisa está fácil, em algum momento a coisa está difícil. Eu fico imaginando se em 19 anos eu tivesse orgulho de ser presidente da igreja. E tudo que eu fiz por causa da posição que eu tinha. E de repente, de 2019 para cá, e 19, 20, 21, 22, já foi embora 3 anos. Não sou mais. Se você olha e diz assim, o que mudou no comportamento do pastor Paulo nesses 3 anos? Nada. A única coisa que eu estranhei muito no começo foi a fila do livro lá da ata. Eu, no 19 anos, nunca enfrentei fila para assinar, porque depois eu só assinava, e agora eu tenho que ir lá para a fila, me humilhar lá na fila. Aí eu furo fila às vezes, que tem uns amigos que deixam. Assim. Aí esse dia, eu só tenho problema assim, 2 vezes eu fui assinar, e eu tenho mania de número. Eu gosto de 10, eu gosto de 20, 17, 67. Aí o número não gosto, esse número não assina não, alguém assina aqui. Eu fico esperando um bom número para eu assinar, que eu gosto de número bom. Então, isso acontece no restaurante também. A gente vai sentar, eu olho, nossa, a mesa não gosto desse número não. Aí eu fico catando um número, arroz e fico assim, meu pai, ajuda. É mania, eu sou numerólogo. Eu gosto de... Aí você lida com isso, isso afeta? Não. Mudou alguma coisa na minha vida? Nada. Continuo correndo, continuo na briga, continuo fazendo as coisas, porque eu não fui influenciado. Toma cuidado, que às vezes o que você faz é motivado por algo que não vale a pena. E que se em algum momento você perder aquilo, perdeu a motivação. Você vê o camarada muito fiel a Deus, porque Deus o abençoa. De repente Deus para de abençoar. Nitidamente você vai ver ele caindo. Que ele cair, ele está sinalizando para todo mundo. Eu só era fiel porque Deus me abençoava. Acabou. Deus dá não, eu mantenho a posição. Deus dá sim, eu mantenho a posição. Cuidado, porque às vezes a gente está fazendo coisas dentro da igreja e essas coisas estão diretamente ligadas àquilo que as pessoas fazem ou que Deus faz por mim. A hora que não acontece do jeito que eu quero, eu mudo. E isso já é problema seu. É importante você ter esse posicionamento, parar de achar. A palavra achismo que criaram, ela é interessante porque quem acha tem para ele que é uma verdade. E o que você acha não é uma verdade. Entenderam isso? É importante você entender isso. O que você acha não é uma verdade. Mas eu acho. Você tem todo o direito de achar.
Que momento que vai ser um problema? Quando você entender que o que você acha é uma verdade. Eu acho a Ana Priscila muito legal. Eu acho ela uma pessoa muito simpática. Eu acho ela uma pessoa muito esforçada. Eu acho ela uma boa mãe. Isso tudo é uma verdade? Não. É a minha forma de ver. Isso se torna uma verdade para mim. Eu acho que ela gosta de mim. Também. Aí vira uma verdade quando ela declara. Mas até aí é o que eu acho. É muito engraçado. No aniversário dela, eu sempre mando um áudio dando parabéns, né? Aí no último agora, eu dei parabéns nas redes sociais, mas não mandei o áudio. Acho que umas 10 horas da noite. Eu lembrei, falei, caramba, não mandei o áudio da Ana Priscila. E ela reclama do áudio. Eu peguei e mandei o áudio. Até que enfim, eu estava aqui dizendo, cadê o áudio dele? E é interessante como que você começa a conhecer as pessoas. Conhecer é diferente de achar. Pegou? Não ache nada da Letícia Binotti. Conheça ela. Aí você vai saber. É uma boa menina? É uma boa menina. É uma boa profissional? É uma boa profissional. É um doce de menina? Não é. Aí tem gente decepcionada. Que isso, pastor? Ela é um doce. Não é, não. Ela faz doce, mas não é doce, não. Você vai te dizer. Mas por que você está falando isso? Porque eu conheço. Eu conheço. É uma pessoa maravilhosa, mas o calo dela dói fácil. Você não precisa nem pisar no calo. Se você esbarrar de ladinho, já foi. Mas é uma pessoa maravilhosa? É. Você gosta da Letícia? Gosto. Mesmo conhecendo. Eu conheço a Letícia da época que ela estava querendo um pastor para casar. Olha, ó. 8 anos. Ela bateu lá na imobiliária, chorosa, dizendo que estava com um problema imenso. Eu falei, qual o seu problema, moça? Eu quero casar. Eu falei, mas eu pensei logo, o noivo desistiu. Foi a primeira coisa, uma noiva chorando. Não, está tudo bem, o casamento está tudo organizado. Mas então qual é o seu problema? Eu não tenho um pastor para nos casar. Na igreja que a gente estava, nenhum dos pastores vai poder fazer, eu não sei mais o que fazer. Se teu problema é esse, vamos conhecer teu noivo e eu faço esse casamento. Ela danou a chorar. Foi assim que eu conheci a Letícia, e depois conheci o Binotti. E aí fiz o casamento. E assim, eu fui, pastor Josimar, fiz o casamento sem nenhuma pretensão, só para resolver o problema deles. Fui lá, fiz o casamento, parabenizei, fui embora. Passou uns dias, eles apareceram aqui na igreja e estão aí até hoje. Mas em momento nenhum, eu nem toquei no assunto de igreja. Foi simplesmente, eu entrei de bucha, para socorrer e ter o casamento. Foi só isso. E está aí ele, a família vindo, todo mundo vindo, por conta da ausência de um pastor para fazer o casamento. Olha que história, né? São histórias muito interessantes. Então eu digo que eu conheço a Letícia de outros tempos, mas é uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil, uma pessoa fiel. Chega também para não dar muita moral, né, Binotti? Que a gente sabe como é que funciona. Então chega. Mas é uma pessoa doce? Não é fácil de lidar? Não. É braba que o catiço. É igual eu. Se fosse minha irmã, não parecia tanto. Filtro nenhum. Pá! E às vezes ela... É assim, né? Quando a gente não fala, a gente fica o negócio agarrado aqui, chega a asfixia, leva dias para administrar. É o jeito. Eu tenho meu jeito, lido com o Vitor desde que ele tinha cabelo, né? 12 anos. Conheci o Vitor com 12 anos de idade. Se você não sabe, o Vitor já orou para Deus me matar para ele casar com a Rose. Conhece essa história, não? 12 aninhos, ele era apaixonado pela pastora Rose, fica, Senhor, mata o pastor Paulo. Eu falo isso hoje, ele passa mal. Mas, eu conheço ele desde essa época. Não morri, a gente virou amigo. Mas, eu vou falar para você, Vitor é uma das poucas pessoas, se perguntar, qual o defeito do Vitor?
Eu estou tentando achar ainda. A Adriana, essa frase é da Adriana. Esse futebol de sábado, que para mim é o defeito maior da vida dele. Porque é uma pessoa realmente muito fácil de lidar. Muito fácil. Então, é uma vida inteira de conhecimento. Em contrapartida, você chamar o Vitor e falar assim, quais os maiores defeitos do pastor Paulo? E ele te dá uma lista. Sabe? Ele já me viu socando o celular, com raiva, para não bater nos outros, bater no celular. Lembra dessa? Eu pegar o celular assim. Ele já me viu gritando com os outros. Manda o boleto, que eu pago. Ele já me viu demitindo funcionário. Está demitido. Junta as coisas, vai agora embora. Já me viu. Já me viu calmo, que assim não é muito comum me ver calmo no trabalho, mas já me viu calmo. Já me viu brigando com o corretor, já me viu brigando com o diretor. Parabéns, Gita. Ele falou fumando. Olha isso. Eu dando uma moral para ele aqui. Conhecer é diferente de achar. Se você não conhece a pessoa, tudo que você falar dela é achismo. Ok? E quando você só acha, repito, não é verdade. Pior quando você pega o que você acha e passa à frente como sendo uma verdade. Agora você está passando para outra pessoa o que você acha, e aí essa pessoa começa a pensar que é uma verdade. Olha como é que a coisa toma o volume. E aí aquela pessoa que ouviu o que você acha, agora ela está tendo certeza. Ela já não acha mais. E aí a coisa toma o volume. E se puxar a ponta do fio, vai dizer assim, foi a Valquíria que falou. A Val Rangel que falou. Mas mas você não disse? Não, eu achei. O que você acha é só teu. O que a gente acha está muito envolvido com o que a gente sente. Portanto, nunca é plausível de aceitação como verdade o que a gente acha. Porque o que a gente acha está muito envolvido com sentimentos. E os sentimentos, eles não contribuem com a verdade. Eles contribuem com a opinião. Sentimento não contribui com a verdade. É simples assim. Esse dia eu vi um vídeo que a esposa pegou uma chave de fenda e furou o carro do marido todinho, com raiva do marido. Ela ia na lateria assim, e furava, foi no vidro do carro. Eu pensei comigo assim, se eu fosse o marido, graças a Deus ela não me achou nesse dia. Você acha que com a fúria que ela estava furando o carro todo, se o marido aparece na frente dela, ela ia furar ele todo, amigo. Aí você fala assim, isso acontece? Acontece. Depois que passa a raiva, chama a pessoa e diz, não sei nem o que aconteceu. Foi um acesso de fúria. Foi uma crise. Sentimentos. Você vê casamentos que declaram amor a vida toda, de repente vira ódio mortal. Por quê? Sentimento. Sentimento não define verdade. Você fala bem quando está bem e fala mal quando está mal. Isso é sua opinião de acordo com os seus sentimentos. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aonde Deus entra cobrando? Deus entra cobrando quando a gente começa a transmitir nossa opinião, que até então é só opinião, como verdade sobre alguém. Eu já fui chamado até de demônio. Ou seja, quem falou, falou realmente acreditando que eu era. Até para a pessoa era a opinião dela. Quando ela passa à frente, aí estava assim, caramba, ele é um demônio. Falaram que eu pregava de cara para a parede, lembra dessa história? Falaram, não vai para aquela igreja não, que o pastor lá, ele prega de cara para a parede. Até hoje eu não sei de onde tiraram esse negócio. Já falaram que eu fiz despacho aqui no terreno na época da obra. A turma antiga lembra dessa história. E foi visão mesmo, visão. Que eu abaixado com aguidar, mais vela, ali no cantinho. Aí a pessoa veio para expulsar o demônio que estava sendo o impedimento da obra.
ovelha da igreja. Você vê o nível que a pessoa chega com a opinião dela. Só que quando a tua opinião se torna uma verdade para você, seja a respeito de você, ou seja a respeito de outra pessoa, você agora está com problema. Porque eu vou tentar te convencer de que não é verdade, mas a tua opinião já virou uma verdade dentro de você. Se você acha que é um fracassado, e eu tento provar para você que não é, se torna muito difícil, porque você, dentro de você, não é mais opinião, você tem certeza que tudo que você fizer vai fracassar. Se você é infeliz e diz que é infeliz e tem certeza que nasceu para ser infeliz, não adianta eu querer falar sobre felicidade com você, porque você não vai aceitar, porque não é mais opinião, você tem certeza que nasceu para ser infeliz. Tá entendendo a diferença? Eu não sei o que tem na sua cabeça, ou que sentimentos você tem aí com você, mas você tem que fazer uma separação do que é uma verdade e do que é uma opinião sobre você, opinião sobre as outras pessoas, que merecem ser descartadas. Isso é muito importante, porque defeitos e qualidades é inerente ao ser humano, ok? Na estrutura do ser humano, tem defeitos e tem qualidades. Faz parte da natureza do ser humano. Algumas coisas a gente pega mania. Mania é, por exemplo, eu gosto de rodízio. O Vitinho pegou a mania. A Adriana briga porque ela é chique igual a Rose, quer ir num à la carte, quer pegar o cardápio. Eu, Vitinho, não. A gente gosta de falar assim, pode comer de tudo, até o guardanapo. Está tudo no preço. Então a gente gosta, eu gosto disso, o Vitinho acostumou com isso. A Adriana e a Rose não, elas gostam de sentar, abrir o cardápio. Eu quero quero nada, eu quero tudo que eu puder comer aqui. Esse aqui que eu gosto, é o que o Vitinho gosta. Aí às vezes a gente cede, né, Vitinho? Mas dá uma dó na hora de pagar, que você fala assim, caramba, isso aqui dava para comer por 2 horas em um rodízio. Isso é defeito, qualidade? Não, gente, isso é gosto. Em algum momento, Mefibosete ia ter que se livrar desse complexo, ou seja, de coisas que ele não achava mais. O que você acha não é complexo. Complexo é o que se torna verdade dentro de você. Eu paro de achar e passo a ter certeza. Eu passo a ter certeza que eu sou isso, mesmo não sendo. E o processo é quase que de libertação. É um processo de cura. Tem pessoas dentro da igreja, que estão dentro da igreja, estão servindo ao Senhor, mas elas precisam ser curadas. Porque ela vai ter problema de tempo em tempo. E uma hora vai mirar uma hora vai mirar outro. Eu tive um irmão aqui na igreja, que ele teve problema com várias pessoas, e eu sempre entrava para ajudar. Sempre estava para ajudar. Mas uma hora ele teve problema comigo, aí o que eu falava não servia mais, porque... E aí ele saiu da igreja. Enquanto ele ia tendo problema com o outro, eu ia, não é isso, e ajudava, aconselhava, ele me ouvia. Mas uma hora ele teve problema comigo. Aí o que eu falava mais, ele não aceitava, porque aí ele tinha certeza que o problema era eu com ele. E a hora que ele se perdeu e saiu da igreja. É uma pena, era um bom moço. Só que essa dificuldade de entender que o que eu acho não é verdade, e eu pegar e tudo que eu sinto passar a tratar como verdade, faz você se afastar de muita gente boa, faz você perder bons relacionamentos, faz você se afastar até da promessa. Toma cuidado com isso. Não adianta pegar um Mefibosete e botar no palácio, não adianta botar vestes reais, não adianta botar dentro de aposentos reais, não adianta botar para comer a comida do rei, não adianta dar a herança toda de volta. Ele fica rico, ele se torna um nobre, mas dentro dele ele ainda vai se sentir um cão morto. O Senhor já achou você, o Senhor já tratou de você, o Senhor já manifestou a glória dele na sua vida. Mas você tem que parar. Diz assim, eu não posso agir desse jeito, eu não posso pensar isso. Se você olha e está pensando alguma coisa, eu aconselho você, já ore e pede a Deus para tirar aquela ideia, antes que essa ideia se torne uma convicção. É muito mais difícil tirar uma convicção. Uma ideia é fácil, você descarta, ideia se descarta. Agora, convicção não. Mas se a convicção ela é errada, você vai precisar de um processo
de cura para a tua alma. E aí, às vezes, não dá tempo, você acaba perdendo coisas, acaba se complicando. E o pior, não é só com as pessoas, você se complica com Deus. Deus é um Deus justo. E Ele não vai honrar quem carrega injustiças dentro de si. Então, isso é muito importante. 2.2, o negativismo presente. Lê para mim de novo, Josmar, só para reforçar esse 2.2, que é muito importante. O negativismo presente. Como uma pessoa com baixa autoestima vê as oportunidades da vida, com entusiasmo ou com desconfiança de que aquilo não é para ela. Grandes oportunidades na vida são desperdiçadas por muitos, porque estes se acham aquém das conjunturas, não se dando sequer ao trabalho de tentar. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma moça que a Rose ajudava, aconselhava, e ela falou: pô, pastora, me ajuda a conseguir um emprego. Falou assim: eu falo inglês fluente e tal, e deu um currículo para a Rose. A Rose conseguiu uma entrevista de emprego para secretária executiva numa multinacional. O diretor era amigo dela. Falou: você vai direto na secretária do diretor executivo. Vai fazer a entrevista. Ele disse que é só ele fazer a entrevista, enquadrar, que a única coisa que ele quer é o inglês fluente. E a vaga vai ser tua. Na época, estou falando isso aí de, sei lá, uns 15 anos atrás, R$4.000. Tem noção? Pergunto, essa moça foi? Não foi. Você fala assim: mas ué, mas por que ela não foi? Porque ela disse que era feia e era preta. E ninguém ia dar uma vaga de secretária executiva para uma mulher feia e preta. O diretor chama a Rose e fala assim: a moça disse que ia ver. A Rose ficou sem jeito. Falou assim: ah, não, ela ficou preocupada com... Aí só falou isso, né? Com a aparência. E ser reprovada pela aparência. Ele riu e mandou uma foto da secretária dele. A moça era bonita, se é que você entendeu. Ela perdeu a vaga para quem? Para ela mesma. Ela foi reprovada por quem? Por ela mesma. A gente já tentou ajudar tanta gente. Eu gosto de ajudar as pessoas. Já tentamos ajudar tanta gente a crescer, a se tornar alguém. Alguns foram, e outros não foram. E não foram simplesmente por não acreditar em si mesmo. O negativismo, ele é perceptível por quem está de fora, mas a pessoa acha que é normal. É normal, e quando dá certo, ela estranha. Quando dá errado, ela diz: aí, viu, normal isso, sabia. Pô, tem uma vaga lá com o Júnior Binotti para você. Ih, nem vou tentar, não vou conseguir mesmo, nem vai. Poxa, tem um concurso. Ih, que nada, são 5.000 candidatos, são 40 vagas, sem chance, e não vai. Só que a vida vai passando, e a pessoa... Uma coisa é você ser reprovado, outra coisa é você se reprovar. Pessoas negativas se reprovam. Se reprovam. Eu vou contar uma história muito triste da minha vida. Eu estava fazendo o 2º grau, né? Fazia lá em Caxias. E hoje eu sou pobre. Naquela época eu era classe média hiper baixa. Eu tinha uma calça jeans, que eu só lavava final de semana, 2 camisas, revezando uma e outra, e um tênis que um colega me deu. Eu fiz 2 anos de 2º grau com essa roupa. Ah, mas se chovesse a semana toda, era um sufoco. Tinha que botar a camisa atrás da geladeira para secar, porque não tinha. Porque todo o esforço do meu pai era para pagar o colégio, e não dava mais. O salário do meu pai era muito baixo, ele era gráfico. E eu fiz no colégio Duque particular, e era um colégio caro em Caxias. Mas ele fez questão de me ajudar, que ele disse que ia mudar a minha vida. Fazia técnica e contabilidade. E realmente aquilo mudou a minha vida.
Estava lá pelo final do primeiro ano e tinha uma moça que, na verdade, ela não fazia contabilidade, ela fazia química. Mas no intervalo a gente acabava se vendo, né, no pátio da colégio. E eu olhei, a garota era, assim, um sonho de lindeza. Era para mim era a menina mais linda da escola. E eu, claro, classe média hiper baixa, a mesma roupa todo dia, só achava ela bonita. Mas aí, um intervalo, eu vi ela olhando para mim. Eu falei, se eu acho que ela olhou para mim. Isso começou. Sempre no intervalo, ela estava por perto da minha sala. Quando eu saía, ela saía andando perto. Eu no pátio, eu sempre via ela por volta de onde eu estava, com os amigos dela ou com os meus. E eu sempre falei assim, gente, eu tenho a sensação que ela está olhando para mim. Uma vez eu estava na sala, olhei o rosto dela, tinha um vidro na porta da sala, ela olhando para mim do vidro. Eu, gente, eu acho que ela está olhando para mim. Um mês depois, eu tenho quase certeza que ela está olhando para mim. Aí você foi lá falar com ela? Fui nada. Falei, pô, mais bonita da escola e eu, o mais pobre da escola. Eu comia joelho no recreio quando algum colega pagava. Eu ficava ali por volta da cantina, que tinha um joelho lá que eles botavam na chapa. O cheiro ia pelo pátio da escola. Eu ficava ali, ai meu Deus, vontade de comer joelho. Aí vira e mexe um amigo, vamos lá lanchar. Você quer joelho? Eu comia um bocado de joelho naquele colégio porque um amigo, eu não tinha coisa. Eu andava de trem porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Saracuruna, Caxias de trem, ida e volta. E eu, juntando tudo isso, eu entendi o que, Ana Priscila? Aquela menina jamais vai olhar para mim. Passa um outro ano, volta, ela está lá de novo. E eu olho ela olhando para mim de novo. E eu fico na minha. Jamais. Ela começou a conversar com um amigo meu, da minha sala. Passou um tempão. Eu encontro eles, dois juntos. Ô Paulo, tudo bem, tudo bem? E ela, isso aqui, você lembra dela, né? Eu lembro. Aí ela, oi, tudo bem? Eu lembro de você. Eu lembro. Aí falou com o esposo dela. Lembra que eu falei contigo? É ele. Aí eu falei, ele o quê? O que eu fiz? Não, que eu fiquei olhando você, estava gostando de você e ficava torcendo para você vir falar comigo. Eu não acredito. Claro que eu não falei isso na frente do meu amigo, né? Mas eu fui embora igual o Chaves. Eu não acredito que isso aconteceu. E ela falou assim, olha, foi por muito tempo, eu ficava olhando, esperando. Será que uma hora ele vai vir falar comigo? Ai. E eu falei assim, acho que ele não se interessou por mim. Eu, meu Deus, como assim? A menina mais linda da escola. Eu nunca nem falei com ela. Que raiva, Pedrinho. Mas ali eu aprendi. É melhor você ganhar um não, do que você depois descobrir que tinha um sim. A negatividade faz você ir de não em não. Você mesmo diz não para você. Deixa a vida te dar não. Vai buscar sim. Se a vida te der não, parte para outra. Mas eu precisei desse choque. E foi interessante, porque esse choque serviu para mim no futuro. Quando eu conheci a Rose é 1000 vezes mais bonita que essa moça do colégio. E pior que a Rose está igual o vinho, né? Quanto mais passa o tempo, mais bonita danada fica. Ontem ela foi pregar lá em Petrópolis, eu passei mal. Literalmente, já estava passando mal, passei mais mal ainda. Falei, meu Deus do céu. Que eu ia junto, eu vou junto. Senti de Deus de ir. Senti de Deus. Mas aí estava muito ruim. Eu estou aqui dando aula para você, mas não estou bem ainda não. Eu estou meio devagar. Mas o Rodrigo Fernandinho foi, eu falei, não, eu fico mais tranquilo, né? O Rodrigo é lutador de jiu-jitsu, se alguém ficar de gracinha, ele mesmo resolve para mim lá. E aí eu fiquei. Mas quando eu conheci a Rose, era a mesma situação. Que ela chegou, eu vi aquela moça morena, linda, queimada de praia,
com olho verde, saltava. Eu fiquei assim, gente do céu, é essa. Só que na hora você fica assim, e agora, como é que chega? Aí eu lembrei da outra experiência, duvido. Não deixei nem, o culto acabou, já cerquei ela e chamei para ir para o culto, para a reunião dos jovens à noite. Terminou no Jovem da Noite, já falei que ela gostou. E já comecei a trazer para perto. Tinha um culto de gratidão na casa de um irmãozinho. Na semana seguinte, eu, quer ir? Ah, mas eu não sei onde é. Você sabe onde eu moro? Expliquei para ela, sei. Então passa lá em casa que a gente vai junto. Já fui ali igual um polvo. Quando ela passou as 2, 3 semanas, eu já estava levando em casa. 6 meses eu estava casando. Mas por quê? Porque aquela lição lá no colegial me fez viver assim. Eu não vou perder oportunidades por me reprovar. Que a vida reprove, que o não venha. Mas eu vou buscar as minhas aprovações e os meus sims. Esse é o segredo. Pessoas negativas nem tentam. Pessoas negativas desistem sem tentar. Por mais que Deus queira levantar Mefibosete, ele vai sempre dizer o que ele tem de negativo dele. Não é pela beleza, não é pela inteligência, não, é complexo. É você ter a síndrome de Mefibosete. É você ser negativo com você mesmo. Para de achar, mas Deus abençoa fulano, abençoa ciclano e não me abençoa. A pergunta tem que existir. Será que quando Deus me chama a uma oportunidade, eu aceito? O Marquinho, meu cunhado, mandei um vídeo para ele ontem, para a Ana. Um vídeo muito engraçado. Na hora eu lembrei de vocês dois na batalha lá. Eles falaram assim, nós vamos reformar a nossa casa. Estão chorando, reformando um muro. Só estão no muro. Já estão dizendo, não dá não, obra gasta muito, eles só estão no muro. Aí eu mandei um vídeo para eles, o cara dizendo assim, você acha que pedreiro é pobre? Até a hora que você pede o orçamento. E aí você descobre que é você que é pobre. Aí eu mandei para ele e para a Ana. É verdade, é isso mesmo. Aí você pergunta, por ser difícil, tu desiste? Por ser difícil, você larga para lá? Eu entendo que tem sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida, bênçãos que Deus tem para te dar, que estão diretamente ligados a você dizer sim, eu vou. Acabou. Não vai ser tão rápido quanto eu imaginei, não vai ser tão fácil quanto eu imaginei, mas eu garanto, uma hora, tem testemunho da Ana e do Marquinhos dizendo, pronto, terminamos a obra. Isso aconteceu comigo lá em casa. Isso aconteceu aqui na igreja. Impossível. Não tem como. Vamos na medida que dá. E não é assim que estamos indo? Na medida que dá. Deus abençoa você gradualmente, mas quem dá os passos é você. Pega isso aí, por favor, você que está online. Pega isso aí. Vai ser uma pena. Tem coisas que você vai perder na vida. Não é porque Deus não quis te dar, é porque você não foi. Não é porque Deus não queria te abençoar e prosperar, foi porque você não tentou. Avance, tente, lute, se esforce. Porque eu garanto que se livrar do negativismo coloca você num outro patamar. O final diz assim, grandes oportunidades na vida são desperdiçadas por muitos, porque estes se acham aquém das conjunturas, não se dando sequer ao trabalho de tentar. Eu motivo meus filhos, eu admiro demais Pedrinho e a Jujubinha com Pierre. Ele está sendo criado sem conhecer limites. E por que eu falo sem conhecer limites? Porque ele precisa que alguém diga para ele, você tem limites. E até agora o Pedrinho e a Jujubinha não falaram para eles isso. E ele está indo. Eu vi ele dançando street dance aqui. Eu falei assim, ninguém disse para ele, não, você é especial e não pode. Não, cara.
Ele subiu e dançou. Acabou. E foi embora. E teve gente que falou assim, gente, ele dançou direitinho. Direitinho, como pode? Sabe, é você deixar. Eu chego a arrepio falar isso. O cabeludo fazendo solo. O cabeludo fazia solo. Alguém tinha que dizer para ele, não, você é especial e não pode fazer. Não, ao contrário. Vamos lá fazer solo. E ele cantava mais alto que a Ana Priscila. Por quê? Porque alguém disse para a criança, vai, faz, conforme você puder, conforme você conseguir, mas faz. Só que não é por um motivo ou por outro, isso é para todo mundo. Tem gente que não tem nenhuma limitação física. E mesmo assim se diz, não vou fazer porque não vai dar. Então você já perdeu. As oportunidades que Deus tem para você, pega essa aí, por favor. As oportunidades que Deus tem para você está diretamente ligada às suas decisões de aceitar ou não. Não aceitar, ok, a fila vai andar, querido, que alguém vai ter que fazer. Na obra, então, alguém vai fazer. Se você não ocupar aquela vaga de trabalho, alguém vai ocupar. Se você não aceitar o desafio e ir, alguém vai. Se você não quiser aprender, alguém vai aprender. E aí você vai passar a vida toda no quase. Quase fui, quase consegui, quase deu. E a palavra para você é, sai do quase. Rejeita o negativismo. Se posicione e diga, eu não vou dizer não para mim mesmo. A ideia é essa. Pode ser que algumas coisas eu consiga, outras não. Mas o não vai vir de mim. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue, mas é você que tem que saber. Não deixe as experiências que você viveu, como de Mefibosete, marcar a tua vida para frente. Marcou para trás? Fique para trás. Impulsione, avance, cresça. Porque eu tenho certeza que é dentro desse ambiente que a tua história vai ser mudada, vai ser ajustada e que projetos muito maiores de Deus vão se realizar. Para os seus filhos, quem tem filho, nunca diga para ele, você não pode, você não consegue. Nunca. Mateus chega para mim e fala, vou fazer medicina veterinária. Na minha cabeça eu disse, meu Deus do céu, esse garoto, a gente penou com ele para ele terminar o ensino médio. Como que eu digo para ele que ele não tem a mínima chance com medicina veterinária? Ele falava no ensino médio que era burro. Mas por quê? Porque 16 matérias ele passava educação física e artes. O resto ele ia para recuperação em todas. Daniel estava de férias em novembro, ele entrava de férias e já estava fritando a rabanada. Ele ainda estava fazendo a terceira recuperação da quarta para poder passar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí conseguiu na luta terminar e fala, vou fazer medicina veterinária. Eu falei, danou-se. Mas eu falei, não serei eu que vou dizer isso para ele. Deixa a vida ensinar. Eu falei, vai lá meu filho. Ele foi e passou. Menino, até hoje eu estou tentando entender o que aconteceu com o Mateus. Ele se tornou monitor. Das matérias mais difíceis da faculdade, ele dava aula para os alunos. Se formou um dos melhores alunos da turma. Eu fui na apresentação da tese dele, cara, os professores aplaudiram. Eu falei assim, mas gente, no ensino médio ele era burro. Mas a gente optou em deixar, vai. Foi. Daniel, chega o empresário e diz, quer ir jogar bola em Portugal? Ele chega para mim com 18 anos. Tinha acabado de se profissionalizar, ele se profissionalizou com 17 anos. Pai, tem um empresário convidando. Conversamos, o empresário confirmou, mandou tudo, até o contrato do clube. E aí, o que você acha? Se você quer arriscar, arrisque. É melhor você arriscar e não querer voltar do que você desistir sem ter tentado. Eu vou dizer para você, a gente mirou o que viu, acertou o que não viu. Tudo que a gente está vendo acontecer na Deus Provedor hoje é fruto daquela ida de convite de futebol do Daniel. Que loucura! Em meio a toda a turbulência, todas as crises normais da juventude, está ele lá. E a obra crescendo a partir dele. Então, para de dizer não para você mesmo. Deixa o mundo dizer não, deixa a vida dizer não. Mas você, tente, se arrisque, faça.
Não se compare a ninguém. Eu tenho certeza que Mefibosete passou por muita dificuldade. Eu tenho certeza que as limitações físicas dele afetaram ele. Mas nada disso faz diferença quando a pessoa trabalha querendo vencer todos os seus limites e alcançar o que Deus tem para si. Eu sei que em algum momento se torna difícil, em algum momento a luta é grande, mas não desista. E aí eu fecho esse momento só repreendendo esse espírito de Mefibosete. Se você parou alguma coisa, volta, vai terminar. Se você largou pelo caminho porque achou que não tinha condição, volta, tem condição sim, vai concluir. Se você tem sonhos que estavam enterrando, não enterre, desenterre, volte a sonhar, porque eu tenho certeza que Deus pode fazer muito mais, mas os seus passos, a sua postura que vai fazer a diferença. Amém, queridos? Semana que vem a gente continua no tópico 3, a trama de Ziba contra Mefibosete. Pai amado, está aí sua palavra, está aí tudo que estudamos e temos aprendido, que sirva para crescimento do teu povo, dos teus filhos, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém.